a nova perspectiva sobre Paulo. Olá, meu nome é Thiago Santana e estou aqui mais uma vez para nós falarmos da Palavra de Deus e assuntos relacionados a ela. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a nova perspectiva paulina. Muitos não sabem o que é a nova perspectiva paulina e muitos já ouviram falar ou começaram a estudar. O fato é que diversas pessoas, não poucas pessoas, já me perguntaram sobre a nova perspectiva paulina, pediram: Thiago, grave um vídeo falando sobre a nova perspectiva paulina, fale sobre ela, dê-nos uma introdução sobre ela para que possamos entender. E hoje, a pedido de muitas pessoas, eu vim falar um pouco sobre a nova perspectiva paulina. Bom, a nova perspectiva paulina, o camarada que deu início a ela, a essa visão, foi o E.P. Sanders. O E.P. Sanders, ele escreve alguns livros, ele escreveu alguns livros sobre a nova perspectiva paulina, nesta linha Jesus e o judaísmo palestiniense, Jesus e o judaísmo, Paulo e o judaísmo palestiniense, eu tenho ambos em PDF. Ele escreveu também esse aqui, Paulo, os judeus e a lei, é um livro muito bom do E.P. Sanders, ok? Depois você tem N.T. Wright também, que escreveu sobre isso, um grande escritor. E você tem talvez o mais conhecido, que seja esse camarada aqui, ó, o James Dunn. O James Dunn, ele escreveu 2 livros sobre a nova perspectiva. Eu já li os 2. Eu só tenho um impresso por conta do preço. Eu tenho esse e o outro também em PDF. Eu li o outro em PDF. Porque, por exemplo, esse aqui é R$120. O outro estava 136 quando eu fui comprar. Então, não estava muito barato para comprar os 2. Então, eu resolvi comprar em PDF mesmo. Então, assim, o James Dunn, nesse livro aqui, inclusive, quem vai fazer aqui atrás, vai falar aqui atrás, é o Dr. Wilson Paroski, professor do NASP, agora não é mais, está nos Estados Unidos dando aula. E o Dr. Wilson Paroski, ele diz assim: a nova perspectiva sobre Paulo consiste no mais sério desafio à interpretação tradicional dos escritos paulinos desde os tempos de Lutero e Calvino, restrita quase que inteiramente aos círculos protestantes e evangélicos. A nova perspectiva pretende oferecer uma leitura mais natural e histórica de Paulo e, ao mesmo tempo, advoga que a leitura que os reformadores fizeram do apóstolo não passou de uma projeção dos atributos negativos do catolicismo do século XVI sobre o judaísmo do primeiro século. Então, basicamente, o que o James Dunn vai abordar aqui? Por que eu vou dar uma ênfasezinha no James Dunn? Porque o James Dunn, ele aprimora aquilo que o E.P. Sanders escreveu. Então, se você ler os livros do Dunn, você vai perceber que ele aprimora o que o E.P. Sanders escreveu. Em alguns pontinhos ele vai discordar e vai aprimorar aquilo que o Sanders escreveu. Então, o que acontece? A premissa aquilo que o James Dunn levanta é o seguinte, e aqui eu quero falar uma coisa. Muitas pessoas dizem assim: a nova perspectiva paulina ensina a salvação por obras, rejeita a reforma. Não tem nada disso, nada mais errado. Isso só se uma pessoa não leu sobre a nova perspectiva para ela defender algo desse tipo, falar algo deste tipo, porque não existe. Em nenhum momento o James Dunn ou o Sanders ou o N.T. Wright vão falar sobre salvação por obras. Eles questionam outra coisa totalmente diferente. Então, por exemplo, o que o James Dunn vai questionar é o seguinte: será que a leitura que Lutero fez na época dele, na época da Reforma, da leitura que ele fez do judaísmo do primeiro século, não estava relacionado com o momento histórico que ele vivia? Então, tanto o Sanders, quanto o Dunn, quanto o N.T. Wright, eles vão demonstrar que o que acontece, que Lutero, ele infere, ou seja, ele vive um momento histórico onde ele infere para o judaísmo do primeiro século a visão que ele tinha do catolicismo. Então ele lê alguns livros, alguns textos em Romanos, em Gálatas e nas cartas paulinas e interpreta que o judaísmo também cria em salvação por obras. E aí o que o Dan vai argumentar, ele vai dizer: não, o judaísmo não cria em salvação por obras, ele vai usar documentos do primeiro século. Diferente do que Lutero fez de interpretar
o judaísmo de acordo com aquilo que ele estava vivendo, o Dan ele vai ao primeiro século e ele vai colher documentos da época dos apóstolos para demonstrar, não, o judaísmo não cria nisso. Uma delas, por exemplo, que ele cita aqui, eu gostaria de ler para vocês, por exemplo, o que ele vai citar aqui, quer ver? Ó? Eu até deixei grifada essa citação, deixe-me pegar aqui. Aqui, ó, diz assim, ó, na página 31 ele está citando um texto de Qumran. Ele diz assim: quanto a mim, se eu tropeçar, as misericórdias de Deus serão minha salvação eterna. Se eu cambalear por causa do pecado da carne, minha justificação será pela justiça de Deus que dura para sempre. Ele me atrairá para a sua graça, e por sua misericórdia trará minha justificação. Ele me julgará na justiça de sua verdade, e a grandeza de sua bondade ele me perdoará, e na grandeza de sua bondade ele me perdoará todos os meus pecados. Através de sua justiça ele me purificará da impureza dos homens e do pecado dos homens e das crianças. Então veja, a citação que ele faz aqui, né? Ele coloca aí um documento do primeiro século, por exemplo, que mostra claramente a salvação pela graça. Como que você lida com isso? Como que você lida com isso? Bom, se você tem documentos do primeiro século de judeus que defendem a salvação pela graça, como que Lutero pensa que os judeus criam em salvação por obras? Entende? Então, o que eles vão questionar é isso. E aí eles vão oferecer algumas interpretações de alguns textos. Por exemplo, Gálatas capítulo 2. E aí, nós temos que entender o pano de fundo histórico do primeiro século. O judaísmo, os judeus, quando eles saem do cativeiro babilônico, o judeu ele se torna o cativeiro foi um marco na religião judaica. E posteriormente ainda a questão de Antíoco Epifânio, profanar o templo e tudo mais. Então tudo isso trouxe o judeu a pensar que eles deveriam obedecer à lei de uma forma firme, ao pé da letra, para que não fosse novamente permitido que eles voltassem ao cativeiro. Então, a religião judaica, nas suas vertentes no primeiro século, eles estão preocupados em guardar a lei como se ela fosse uma cerca para separar eles das outras nações. Então eu até tenho um livro aqui que fala sobre isso, a Torá Oral dos Fariseus. Depois eu vou fazer um vídeo recomendando ele, aonde que várias citações da Mishnah, do Talmud, documentos do primeiro século, demonstram que os judeus criam que a circuncisão e as mitzvah de Rabaná, as leis rabínicas, que na verdade não existiam, porque o rabinismo ele só vai surgir depois da destruição do templo do ano 70, né? No ano 70, quando o templo é destruído, surge a escola de Hillel e Shammai, e de posterior, e com esses desdobramentos vai surgir o judaísmo rabínico. Mas a lei, a Torá oral, ela já existia, os fariseus criam nela. Então, eles pensavam, por exemplo, que a Torá oral tinha sido dada a Moisés já desde o Sinai, e ela vinha sendo passada de geração em geração. E esta Torá oral, assim como a circuncisão, elas eram uma cerca divisória entre o povo de Israel e as outras nações. Então, basicamente, para alguém se tornar um judeu, ele tinha que passar pela Brit Milá, que era a circuncisão, e pela Mikvah, que era um batismo cerimonial do judaísmo. Então, quando a pessoa fazia isso, ela estava apta a viver a religião judaica e, desta forma, a não contaminar o povo judeu, para que não se passasse pelas tribulações que se passou anteriormente. O que acontece, então? Paulo ele começa a pregar, e a gente tem que ver também o seguinte: no primeiro século, os cristãos eles frequentavam a sinagoga juntamente com os judeus. Então, tanto os judeus crentes no Messias quanto os judeus não crentes no Messias.
Então, nesse frequentar a sinagoga juntos, havia alguns embates e tudo mais. Agora você imagina, você tem diversos judeus que se converteram, ou seja, que fizeram techuvá, que aceitaram a Cristo como seu Messias, Yeshua HaMashiach como seu Messias, e você também tem judeus, você tem aqueles que não aceitaram a Yeshua como seu Messias, como aquele que estaria por vir. E você tem gentios também que são agora prosélitos, são adeptos da fé judaica no Messias. Até porque, como James Dunn, ele vai ressaltar no livro dele o Novo Testamento, a unidade e diversidade no Novo Testamento, assim como o Dr. Wilson Paroski ressalta e outros autores, aqueles que aceitaram o Cristo como Messias no primeiro século, eles não pensavam ser algo separado do judaísmo, muito pelo contrário, eles pensavam estar vivendo o clímax do judaísmo, ok? Então, assim, neste contexto, Paulo começa a pregar, o Rav Shaul começa a pregar, e muitos gentios começam a se converter, começam a fazer techuvá, começam a vir. Quando eles vêm, agora você imagina, esses gentios não faziam a circuncisão, eles não estavam passando pela circuncisão. E o que os judeus começaram a pensar? Olha, isso é um problema. Por quê? A visão que o judeu tem é que a circuncisão ela é uma cerca que divide Israel dos outros povos. Ou seja, automaticamente, se o gentio não passa pela circuncisão, então ele está contaminando o povo da aliança. Então, o que basicamente se argumentava? Para você fazer parte da aliança, você tem que passar pela circuncisão e viver aquela fé ali. E então você seria um judeu autêntico, não estaria contaminando o povo da aliança. Então o gentio ele começa a vir e não se circuncida, não passa por isso. Então começa a haver embate entre judeus e gentios. E aí o apóstolo Paulo vai ser mal interpretado em alguns momentos. Por quê? Porque ele estava pregando para os gentios e os gentios não estavam fazendo a circuncisão. E aí vai ter todo textos como 1 Coríntios 7,19, quando Paulo fala o que importa não é a circuncisão da carne, mas sim a circuncisão do coração, etc e tal. Então, por exemplo, você também tem o evento de Gálatas capítulo 2, aonde você tem Pedro sentado em uma mesa com gentios em Antioquia, e quando chega alguns da parte de Tiago de Jerusalém, o que Pedro faz? Ele se levanta. Ele se levanta por quê? Porque automaticamente, na parte daqueles judeus que vêm vindo de Antioquia, e lembrando que eles eram conversos, que eles tinham feito techuvá, eles tinham aceitado Cristo como Messias, ele estava comendo com pessoas impuras. Por quê? Porque eles não eram circuncidados, e então eles estariam quebrando a lei, estariam contaminando o povo. Então Pedro se levanta e aí Paulo vai advertir ele e tudo mais. E aí vem aquela questão ali de salvação, né? Que a salvação não vem por obra, que a justificação ela não vem por obras e tudo mais. Então basicamente o que o Dan ele entende e esses intérpretes entendem? Que quando Paulo fala desta questão, o que Paulo está falando? Ou seja, para a pessoa entrar na aliança, para fazer parte da aliança, ele não precisa passar por uma circuncisão, mas sim aceitar a Cristo como um Messias. Ou seja, ele aceitou a Cristo como Messias, ele faz parte do povo da aliança. E ele está salvo. Ele não precisa passar pela circuncisão e virar um prosélito, virar um judeu antes de praticar a religião e viver ali a religião judaica em sua essência, com Cristo como sendo o seu Messias. Então, basicamente, o que estes intérpretes da nova perspectiva paulina eles colocam é isso. Ou seja, os judeus eles não criam em salvação por obras, mas eles criam que uma pessoa, para fazer parte da aliança, ele tinha que viver de acordo com os princípios da lei, para estar dentro da aliança. Ou seja, automaticamente quando a pessoa não vive de acordo com isso, ela não pode fazer parte do povo da aliança. E o que tanto Paulo argumenta é, não, olha, o negócio é o seguinte, para fazer parte da aliança, ou seja, para ser justificado, essa pessoa ela precisa aceitar a Cristo. Quando ela aceita a Cristo, então ela estaria justificada e faria parte do povo do Israel de Deus.
Ok? Porque como Paulo argumenta em Gálatas, não há grego, não há gentil, não há homem, não há mulher, todos sois um em Abraão. Ou seja, todos que aceitam a Cristo como Messias eram filhos da promessa e herdeiros da promessa. Entende? Então, basicamente, o que entendemos quando falamos da nova perspectiva paulina é que o diálogo entre Paulo e os judeus, o debate entre Paulo e os judeus no primeiro século, e lembrando que Paulo era judeu e morreu como um judeu, é que entre esta questão de fazer parte da aliança, não fazer parte da aliança, por questões de guardar determinadas leis. E aí Paulo vai dizer que o importante era aceitar Cristo como Messias para fazer parte da aliança. Então, o judeu ele não guardava as leis para ser salvo, ele guardava as leis para permanecer dentro da aliança. Entende? Então são duas coisas diferentes. E o que o Lutero interpreta no seu tempo? Ele se levanta a doutrina da justificação pela fé corretíssima, bíblica, somos salvos unicamente pela graça, por nada além da graça, somos salvos unicamente pela graça. Só que Lutero, ele, pelo momento histórico em que ele vivia, ele fez uma interpretação do judaísmo que não existia. E tanto é que Lutero foi tão longe que ele vai dizer que a epístola de Tiago era uma epístola de palha, que ela não devia estar na Bíblia. Ou seja, porque Lutero ele não conseguiu entender Tiago. Veja como Lutero foi longe pelo momento que ele vivia. E o importante também nós notarmos que o momento histórico em que a pessoa vive também leva ela a ter diversas conclusões. Por exemplo, os ebionitas. Os ebionitas eles exaltavam Tiago e rebaixavam a Paulo, porque eles entendiam que Tiago estava de acordo com a lei de Moisés, que Tiago ensinava da forma correta e Paulo tinha ensinado de forma errada. Marcion, por exemplo, Marcion no primeiro século ele exaltava Paulo porque ele pensava que Paulo era o único apóstolo fiel, de fato, em ipsis literis, ao ensinamento de Cristo, porque Cristo teria rompido com a fé judaica e com a Bíblia hebraica, ou seja, a Bíblia hebraica passou, não importa mais. Então, você percebe que de acordo com o momento histórico, as pessoas fazem determinadas interpretações, como foi o caso dos ebionitas. Os ebionitas, pelo seu momento histórico, eles levantaram Tiago e rebaixaram Paulo. Lutero levantou Paulo e rebaixou Tiago. E isso a gente precisa observar, nós precisamos observar essas questões. Então, o que a nova perspectiva paulina nos chama é para uma exegese, ou seja, vamos deixar o pressuposto de lado, vamos deixar as nossas lentes de lado e vamos direto ao primeiro século, vamos direto ao texto bíblico e avaliar ele dentro do seu contexto histórico e social e entender de fato o que ele está falando. Então isso aí seria uma introdução, um vislumbre do que seria a nova perspectiva paulina. Eu espero que tenha ajudado você, que você possa entender e possa ter sim, uma visão um pouco melhor sobre a nova perspectiva paulina, tá certo? Que o Senhor esteja com você, que você possa estar crescendo todos os dias no conhecimento da palavra de Deus e até o nosso próximo vídeo.